parei pra escutar o Senhor. Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei pra escutar o Senhor. Sua voz calou meu coração. Paz e bem, queridos irmãos e irmãs, aqui quem vos fala é Elcinei Freitas e hoje somos convidados a refletir sobre o Evangelho que a Igreja nos propõe neste tempo tão especial da oitava de Páscoa. Quero acolher você que nos acompanha pelas nossas redes sociais e também pela web Rádio Transbordar. Bem-vindo, bem-vinda, você é muito bem-vindo. É uma alegria poder rezar com você, partilhar o Evangelho com você nesse dia. O Evangelho de hoje está em Lucas 24, do 13 ao 35. Ouçamos juntos o Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde ia, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão e abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontrava os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão.
Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelista São Lucas nos apresenta o caminho dos discípulos de Emaús. Eles estavam desanimados, tristes e até mesmo sem esperança. Mesmo tendo ouvido falar da ressurreição, não conseguiram acreditar. Quantas vezes isso também acontece conosco, não é verdade? Diante das dificuldades, das lutas, das provações, somos tentados a desanimar e voltar atrás, a desistir da caminhada. Mas o Evangelho de hoje traz uma grande esperança. Jesus caminha conosco. Mesmo quando não reconhecemos, Ele está ao nosso lado, escutando, acolhendo, iluminando o nosso coração. É bonito perceber que, ao partir o pão, os discípulos reconheceram Jesus. Isso nos recorda que é na Eucaristia, na vida de fé e na comunidade que também nós fazemos essa experiência viva com o ressuscitado. Por isso, hoje somos convidados a fazer a mesma oração dos discípulos. Fica conosco, Senhor. Que nunca nos falte essa confiança, mesmo nos momentos mais difíceis. Assim como Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Também nós somos chamados a oferecer ao mundo aquilo que temos de mais precioso, a fé em Jesus Cristo. Que o Senhor nos levante, fortaleça os nossos passos e nos dê coragem para continuar firme na caminhada, sem medo de anunciar o Evangelho. Que possamos rezar junto neste momento. Senhor Jesus, caminha conosco em todos os momentos da nossa vida. Quando estivermos desanimados, reacendei em nós a chama da fé. Curai a nossa cegueira espiritual e ajudai-nos a reconhecer a vossa presença, especialmente no partir do pão e na vida em comunidade. Dai-nos força para perseverar, coragem para não desistir e um coração ardente para vos anunciar. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Um santo e abençoado dia a todos. Paz e bem, fique com Deus.